Boa noite, meus amigos e minhas amigas do nosso canal Escola Teológica Católica. Vamos então gravar o nosso vídeo de hoje, mas antes vamos rezar, vamos pedir ao Divino Espírito Santo que nos ilumine nesta noite, para que nós possamos fazer um bom vídeo com a graça de Deus, a vontade de Deus, tudo aquilo que for falado possa cair no nosso coração e que possamos levar para a nossa vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis. Com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Pedindo a intercessão de Nossa Senhora, nossa mãe, a mãe da Igreja, para que interceda por nós nesta noite. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. São José, rogai por nós. Todos os anjos e santos de Deus, rogai por nós. Santo Agostinho e Santa Mônica, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado por você que está me acompanhando. E vamos então à nossa aula de hoje. O que nós vamos falar hoje? Eu pedi aqui a intercessão de Santo Agostinho e Santa Mônica. Por quê? Porque o nosso vídeo de hoje é sobre eles, não é? A igreja celebra o dia de a festa, né, de Santo Agostinho no dia 28 de agosto e no dia 27 de Santa Mônica, porque não tem, gente, como não falar de Santo Agostinho e não falar de Santa Mônica, que era a sua mãe. Não tem como dissociar um do outro. Os dois estão estritamente ligados, não somente por serem mãe e filho, mas pela fé, né, dos dois, principalmente de Santa Mônica, que foi através da fé da mãe que o filho se converteu. Então, hoje, eu quero falar um pouco sobre a vida de Santo Agostinho, mas eu não posso falar da vida de Santo Agostinho sem falar um pouco de Santa Mônica, não é? Então, vamos ver se a gente consegue aí no nosso vídeo de hoje conseguir encaixar os dois. Claro que Santo Agostinho, gente, é aquela potência intelectual, né? Um dos maiores teólogos e filósofos da história do cristianismo e da Igreja Católica. Então, eu precisaria de uns 2, 3 vídeos para falar de Santo Agostinho, entendeu? A Igreja ensina que Santo Agostinho e São Tomás de Aquino são os dois maiores teólogos e filósofos da história da Igreja e do cristianismo, né? Eu vou falar hoje de Santo Agostinho e, se Deus quiser, quando for o dia de São Tomás de Aquino, eu vou falar também sobre Santo Tomás de Aquino, ok? Inclusive, que são doutores da Igreja. O que é um doutor da Igreja? Já expliquei, vou explicar de novo. Dos 30 mil santos canonizados que a Igreja já canonizou, alguns, agora eu não saberia de cabeça, acho que 38, se eu não me engano, a Igreja deu o nome de doutor da Igreja. O que é isso? É aquele que domina a teologia, não é? Aquele que sabe tudo, vamos dizer assim, de teologia, não é? São, acho que 4 mulheres e 34 ou 35 homens, não sei. E dentre esses 34, 35 homens está Santo Agostinho, que é uma potência intelectual impressionante. Santo Agostinho, você não consegue degustar toda a obra de Santo Agostinho. Escreveu 2 livros, que eu vou falar sobre eles, e deixou aí pensamentos aí que eu não conseguiria colocar todos aqui. Todos os pensamentos de Santo Agostinho, que daria, só um pensamento dele daria aqui uma pregação de 1 hora. Entendeu? Então, esses caras, eu me sinto um grãozinho de areia, entendeu? Quando eu leio Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, né, que fez a Suma Teológica, São Tomás de Aquino fez a Suma Teológica, que é um tratado de teologia desse tamanho que você não consegue ler ele em 1 ano, deve levar uns 3, 4, 5 anos para você ler a Suma Teológica de São Tomás de Aquino. Santo Agostinho também escreveu muito,
Ok? Por quê, gente? Porque esses homens quiseram estudar, quiseram se debruçar sobre a doutrina cristã. Ensinaram de tudo. Tá? Tudo que você pensar, eles ensinaram. Tá? Ensinou escatologia, ensinou eclesiologia, sacramentos, né? Bíblia. Não é? Santo Agostinho estudou tanto, mas tanta Santíssima Trindade, que ele quase ficou louco. Aí ele parou. Ele estudou tanto que ele falou: não, agora chega, porque Deus não é para ser entendido, Deus é para ser adorado. Que ele próprio sabia que a Santíssima Trindade é uma coisa que ele poderia estudar o resto da vida que ele não iria entender. Como é que Deus pode ser um só em três pessoas? E aí ele parou. Mas ele estudou muito, falou muito sobre a Santíssima Trindade, né, sobre a graça de Deus, sobre a fé, o sacramento. Nossa, Santo Agostinho é uma maravilha. Né? Mas não tem como falar de Santo Agostinho, como eu disse, sem falar da sua mãe, Santa Mônica. Então eu quero começar sobre Santa Mônica, ok? Que foi graças a ela que Santo Agostinho se converteu. Então, gente, eu quero então contar um pouco da vida de Santa Mônica, claro que é um resumo, né? E depois um pouco sobre Santo Agostinho. Eu vou usar 2 livros aqui que eu quero indicar para você. Um eu já indiquei algumas vezes, vou indicar novamente. Santos e Santas de Deus. Muito bom. É um livro resumido, tá? Resume a vida dos santos, mas é um livro muito bom. Eu gostei bastante, tá? Então, eu vou usar então esse livro para falar de Santa Mônica. E depois eu vou usar um outro livro para falar de Santo Agostinho, que é um livro mais completo, ok? Santa Mônica nasceu no ano 332 depois de Cristo, ok? Ela casou com um homem chamado Patrício, e eles eram da cidade de Tagaste, no norte da África. Então, eles eram do continente africano, ok? Ela teve 3 filhos. Além de Santo Agostinho, Santo Agostinho teve mais um irmão e uma irmã, ok? Então, ela teve 3 filhos com o marido, tá? Patrício, ok? Então, a primeira coisa que eu quero dizer aqui é que o marido de Santa Mônica, ele não era cristão, ele era pagão, tá? E Patrício, né, o pai de Santo Agostinho, ele não era cristão, ele era pagão, só que, graças a Santa Mônica, sempre foi cristã e muito fervorosa, né? Aquela cristã fervorosa, e aquilo que diz a palavra de Deus, no capítulo 7 da primeira carta aos Coríntios. A mulher que tem fé santifica o marido, e o marido que tem fé santifica a esposa. Então ela casou com esse homem que não queria saber de Deus, não é? Mas ela, aos poucos, foi convertendo esse homem a ponto dele ser batizado antes de morrer. 1 ano antes dele morrer, ele foi batizado como cristão, ok? Só que os filhos também começaram a seguir o pai, não seguir a mãe, ou seja, serem mundanos. Tá? Então, o próprio Santo Agostinho, ele não queria saber de Deus, ok? Então, ele foi um homem totalmente ateu, né? Ele viveu uma vida totalmente mundana, tá? Mas Santa Mônica ficou ali, assim como ela fez com o marido, rezando, ela ficou ali rezando para Santo Agostinho se converter. Então, dizem que o seu filho Agostinho era um jovem rebelde, inconformado e descrente. Olha aí, não acreditava em Deus. Causou-lhe imensas mágoas e tristezas, né? Imagina, né? Porque a mãe, o que ela mais quer é que o filho seja uma pessoa de bem. Por quê, gente? Porque a religião é tudo, tá? Se o homem ele não tem uma religião, se ele não acredita em Deus, ele faz o mesmo, né? Ele vive uma vida totalmente errada, totalmente mundana. Então a mãe dele ficou realmente triste, magoada, realmente, mas ela não perdeu a fé, ela continuou rezando pelo filho. A mãe seguiu chorando e rezando, olha aí, as lágrimas dela, né? Mas ela continuou firme, rezando. E isso, gente, aí serve para muitas mães de hoje. Ah, meu filho não quer saber de Deus, meu filho não quer saber de ir para a igreja. Bota o seu joelhinho no chão, com lágrimas, mesmo que você esteja chorando. Um dia ele vem. Por quê, gente? Mãe tem poder. Tá? A mãe tem poder. O Padre Léo falava muito sobre isso. As mães, elas têm muito poder sobre os filhos. O pai também, mas a mãe muito mais.
Tá? Então, você que é mãe, continue rezando pelo seu filho. Não há problema que a mãe não consiga com oração e com lágrimas. Né? Às vezes com lágrimas, mas ela consegue, como Santa Mônica conseguiu. Mas você tem que ser perseverante. Lembra o que Jesus falou? Aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, não adianta fazer aquela rezinha ali, michuruca ali, e achar que vai resolver, que não vai não. É joelhinho no chão, com lágrima, mas não importa. Um dia a graça vem, porque o tempo de Deus não é o nosso tempo. Mas não desista. Seja firme que Deus vai te ouvir, mãe. Então você que é mãe aí, você sabe, né, que às vezes, quantas vezes tempo leva, né, para o seu filho se converter. Mas um dia ele vai se converter. Você não pode perder a fé. Ok? Olha só, Santo Agostinho fugiu de casa e viajou para Roma e para Milão, para a Itália. Eles eram da África e ele acabou fugindo para a Itália. Olha só como é que ele era, hein? Né? Como é que a pessoa sem Deus é uma coisa terrível? Mas aí, o que aconteceu? Santo Agostinho converteu-se, tornou-se padre e bispo e um dos maiores santos da igreja, o grande Santo Agostinho. Por que Santo Agostinho se converteu, gente? Porque ele foi para a Itália nessa viagem, ele começou a ouvir as pregações do bispo Santo Ambrósio, que era o bispo da época. Então ele começou a ouvir as pregações do bispo e Deus começou a tocar no coraçãozinho dele. Mas antes, gente, isso aí demorou 20 anos, tá? Isso aí não foi uma semana, um mês, não. Santa Mônica rezou 20 anos pela conversão de Santo Agostinho. Tá? Aí eu te faço uma pergunta. E se ela tivesse rezado só 5? E se ela tivesse rezado só 10? E se ela tivesse rezado 19 anos e parado? Falar, já estou rezando há 15 anos e meu filho não se converte. Então eu vou desistir. E aí? Ela teria nós teríamos perdido um grande teólogo, um grande filósofo e um grande santo, se ela tivesse parado de rezar. Mas ela rezou 20 anos para Santo Agostinho se converter. Mas antes disso, gente, ele viveu uma vida totalmente errada, mundana, com os pecados que todos nós cometemos, inclusive os pecados da carne. Ele não era casado, ele teve um filho, tá, chamado Deodato. Deodato quer dizer dado por Deus. Ele colocou esse nome no filho. Né? Mas ele não era casado. Então todo mundo sabe que o filho fora do casamento é pecado. Então ele viveu totalmente uma vida errada. Entendeu? Mas aí o filho dele morreu. Esse filho que ele teve acabou morrendo. Aí um motivo para ele, vamos dizer, pensar na vida que ele estava levando. Aí, com a pregação do bispo Santo Ambrósio, ele começou a realmente sentir aquele fogo, né? Então, nós vamos ver, especificar melhor daqui a pouco. Então, vamos continuar aqui com Santa Mônica. Então, gente, Santa Mônica rezou 20 anos pela conversão de Santo Agostinho. Aí a gente pode se perguntar, mas por que Deus permitiu que essa mãe, coitada, rezasse 20 anos? Por quê? Eu não sei se é verdade, mas é o que eu já li. Né? Muitas pregações sobre isso. Porque Deus queria dar muito mais para Santa Mônica. Porque a única coisa que ela pedia é que ele fosse batizado, porque ele não era nem batizado. Ele não quis ser batizado. Então ela só pedia isso, que meu filho fosse batizado, porque ela sabia que ninguém podia morrer sem batismo. Então ela só pedia isso. Tá? Mas Deus deu muito mais para Santa Mônica. Deu um homem, além de ser batizado, um padre, um bispo, filósofo, santo, doutor da igreja, um dos maiores homens da história do cristianismo. Tá vendo? Porque que às vezes Deus deixa a gente rezar muito mais tempo, demora muito mais. Porque, gente, infelizmente, hoje, nós queremos tudo rápido. Ó, num piscar de olhos. Se não for assim, né, eu abandono Deus. Mas Deus está nos mostrando que o tempo dele não é o tempo nosso. Então, às vezes, uma conversão pode levar 10, 15, 20 anos, mas a pessoa um dia se converte. Nem que seja depois da morte. Eu já contei essa história aqui, mas vou contar de novo, porque cabe aqui essa história. Uma mulher chamada Elisabeth Lise, da França,
Ela está em processo de canonização, para ser santa. E casou com um marido que era ateu. E ela pedia também para ele se converter, pedia, e ele não se converteu, e ela morreu sem ver a conversão dele. Aí você poderia me dizer, mas não adiantou nada então ela rezar. Pior que adiantou. Ela escrevia um diário. Quando ela morreu, o marido viu aquele diário e começou a ler o diário dela. Lendo o diário dela, o marido se converteu, foi batizado e passou a ser padre, monge, que era viúvo, passou a ser, eles não tinham filhos, e depois virou padre e virou monge. Passou a dedicar sua vida para Deus. Então, aquilo que ela não viu em vida, lá do céu, né, com certeza, né, porque ela era uma mulher temente a Deus, está em processo de canonização, o que ela não viu em vida, ela viu após a morte. Então, nem que seja após a morte, a gente pode ver a conversão de uma pessoa. Entendeu? Então, a gente não deve o quê? Desanimar. Agora, o tempo, Deus é quem diz, não é eu, não é você. Só que a gente quer, num piscar de olhos, a conversão, né? Eu rezei, quero que Deus me atenda agora. Se Deus não me atender, eu abandono Deus. Então você vai abandonar Deus, porque Deus não está para obedecer a sua vontade. Igual um controle remoto que você passa e mudou de canal. Hoje é tudo no botão, não é verdade? Rapidinho as coisas acontecem. Antigamente não era assim. Para você fechar e abrir o vidro do carro, antigamente você tinha que fazer força. Hoje em dia não, é só você apertar o botão ali e baixa sozinho. Fogão é a mesma coisa. Né? Hoje você aperta ali e já está aceso o fogo. Então, às vezes, a gente acha que na nossa vida tem que ser assim também. Deus tem que me atender de uma hora para outra, igual um botão. Não. Às vezes, Deus vai mandar você ficar ali de joelho ali 10, 15, 20 anos para você alcançar a sua salvação ou a salvação de uma pessoa da sua família. Mas não desista. Por quê, gente? Porque Deus quer que você persevere. Porque se Deus te der, eu fiz aquela oração rápida assim, Deus me deu. Mas não tem esforço nenhum. Não, Deus quer que você persevere. Deus quer provar a sua perseverança, para ver se você não vai desistir dele. Porque é muito fácil, né? Quando está tudo bem. Mas aí que Deus, igual ele fez com Santa Mônica. Ela ficou ali. Não desistiu. Por isso que alcançou o céu. A perseverança da mãe. Da oração da mãe. Tá? Então você que é mãe, nunca desespere da salvação do seu filho. Um dia ele vai acontecer. Nem que seja depois da sua morte. Mas ele vai se converter. Se você não desistir. Ok? Santa Mônica morreu em Ostia, em Roma, no ano de 387. Pela oração assídua e confiante, e por suas lágrimas alcançou a transformação espiritual do seu filho Agostinho. Olha aí, que coisa, hein? Pelas orações constantes. Então, dizem, gente, que ela rezava todo dia, ela ia na igreja. Todo dia. A gente, às vezes, aos domingos a gente não vai. Não é verdade? Santa Mônica ia todo dia na igreja, ajoelhava diante do Santíssimo e pedia a conversão de Santo Agostinho. Às vezes a gente reclama de 1 horinha na igreja ao domingo. E às vezes nem vai, dia de domingo. Tem gente que nem vai. Tem católico que nem vai na igreja. Não é? Ela ia todo dia. E ficava ali de joelhos ali, dobrados ali, pedindo a conversão de Santo Agostinho. Por isso que ela conseguiu a conversão dele muito mais. Agora a gente não. A gente vai uma vezinha por semana na missa, né, na igreja, e acha que Deus tem que... Não, Deus tem que me atender, porque eu estou indo na missa. Não é? Deus é obrigado a me atender. Olha só como é que eu sou fiel, entendeu? Vou 1 horinha ali na missa, ali rapidinho, né? Uma vez, às vezes nem rezo durante a semana, não é verdade? Nem leio a palavra de Deus, mas não, Deus tem que me atender. Não é? Mas não é assim. Tá? Santo Agostinho, ele escreveu 2 livros. O primeiro é um chamado Confissões. Esse livro, Confissões, é que ele conta a história dele e da mãe dele. Tá? Então, no livro das Confissões, tá? É descrito a figura da mãe cristã e contemplativa, ou seja, que ficava contemplando, né, a Deus ali na igreja. Ela ficava ali de joelhos diante de Deus, contemplando, né, Jesus ali, pedindo a salvação, a conversão do seu filho. Atenta às necessidades dos humildes e dos pobres. Tá? O diálogo entre Santa Mônica e Santo Agostinho revela-nos a profundidade de seu espírito, todo voltado para a pátria celeste. Ou seja,
tanto Santa Mônica quanto Santo Agostinho, qual era o que movia eles? Era a salvação. Claro, Santo Agostinho, depois que ele se converteu. Gente, depois que ele se converteu, a conversão dele foi tão forte, mas tão forte, que ele abandonou tudo. Abandonou toda aquela vida mundana que ele vivia antes, ele abandonou para servir a Deus. Isso que é conversão. É você mudar de vida. É aquilo que Jesus fala, não é todo aquele que me diz Senhor que entrará no reino, mas aquele que faz a vontade do Pai, cumpre os mandamentos. Isso é conversão. Converter é isso. Mudança de vida. Tá? Porque se você não muda, se você continua na mesma vidinha sua de pecado, como é que você quer que Deus te atende? Claro, gente, que todos nós somos pecadores. É impossível não pecar. Não é isso que eu estou dizendo. Mas você tem que procurar fazer a sua parte. Nós temos que lutar. Deus quer que a gente luta. Deus quer a perseverança. Você pode até cair, mas você tem que se levantar. Pelo menos você tem que lutar. Ok? Deus quer a sua luta. Desde o momento que você estiver lutando, você pode até cair. Mas Deus está ali com você. Se você não desistiu de lutar. Mas se você já entregou os pontos e vive numa vida totalmente errada, mundana, aí realmente Deus não vai te ajudar. Porque você entregou os pontos. Você deixou aquilo ali te vencer. Entendeu? Então agora, gente, então foi um pouquinho então, do resumo então, de Santa Mônica. Ok? Tem os grupos de oração, né, hoje na igreja de Santa Mônica, onde as mães oram pelos seus filhos. Por que você, mãe, não faz isso? Graças a Deus que tem hoje na igreja o grupo de Santa Mônica, das mães que oram pelos seus filhos. Então, você que é mãe e quer ver Mas, gente, mas não é só também quando está precisando, não. Tem gente que vai, né? Isso aí não é só para isso, não, mas como nós estamos falando disso, não é só para você que é mãe que o seu filho está precisando, não. Mas mesmo quando o seu filho não estiver precisando, vá no grupo. Não é só quando você estiver precisando. Ah, se meu filho, né, tá nas drogas, tá né, em outra vida errada, eu vou. Mas se ele melhorar, eu não vou mais. Não, gente, não é assim também. É aquilo que eu falei. Louvar a Deus quando tudo tá bom é fácil. Mas também quando tudo estiver ruim. Então você tem que ir nos dois. Quando tudo estiver ruim e também quando tudo estiver bom. Entendeu? Então não é só que você não tem que ir também só porque você está precisando. Não estou falando só nesse caso, não. Todos os casos, independente, né, do que você está precisando ou não. Você tem que buscar Deus independente se você está bem ou se você está mal. Entendeu? Mas, claro, se você é mãe, se você quer uma libertação para o seu filho, procure, então, esse grupo, que é muito bom. Tem em todas as igrejas católicas hoje, graças a Deus. Né? A beleza né, das mães que oram pelos seus filhos. Ok? Então, faça isso. Então, agora vamos, gente, para Santo Agostinho, porque senão a gente não vai conseguir falar nem... Eu não vou conseguir falar mesmo, entendeu? Eu vou resumir aqui a vida de Santo Agostinho, porque é uma potência, né? Santo Agostinho nasceu em Tagaste, na Argélia, no ano de 354, ok? E ele morreu na cidade de Hipona, na África, no dia 28 de agosto de 430, ok? Além do influxo da mãe, né? Ele teve, já expliquei aqui, já falei, né, sobre as orações da mãe. Decisivo na vida de Santo Agostinho foi o encontro com o bispo Santo Ambrósio, de quem recebeu o batismo, que eu já falei também. Então, graças a Deus também que ele pôde ouvir as pregações do bispo e graças a Deus a graça aconteceu e ele se converteu, ok? Então ele foi batizado pelo bispo Santo Ambrósio, ok? De seu currículo de estudos e de magistério na escola pública, mediante a apaixonada busca da verdade. Então, Santo Agostinho, gente, ele tinha a busca da verdade. Ele era um homem inquieto. Enquanto ele não encontrou a verdade, ele não sossegou. E a verdade é quem? Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Só quando a gente encontra a verdade, mas encontrar a verdade, gente, é o que eu falei, é mudar de vida. Estou falando, já falei, vou falar de novo. Não estou falando aqui em acreditar em Deus. Acreditar em Jesus, isso é fácil. Todo mundo acredita. Estou falando conversão, mudança de vida. Ok? Foi o que fez Santo Agostinho. Por quê? Porque ele encontrou a verdade. Entendeu? Como São Paulo também encontrou a verdade.
Depois que São Paulo encontrou a verdade, tudo para ele, ele fala, para mim, o resto tudo é lixo, depois que eu encontrei Cristo. Para mim, o viver é Cristo, o resto, para mim, até a morte para ele. E os santos a mesma coisa. Tanto que São Francisco de Assis falava, a morte para mim é irmã. Porque já estava tão desapegado desse mundo, essas pessoas já desapegaram tanto desse mundo, para eles não importava viver ou morrer. Porque encontrou o tesouro, como Jesus diz no Evangelho, né? Aquele que, onde está o teu tesouro, está o teu coração. Se você busca Deus a todo momento, o seu coração vai estar em Deus. Mas se você busca as coisas mundanas, a sua vida vai estar só nas coisas mundanas. Entendeu? Porque Jesus falou, onde está o teu tesouro, está o teu coração. Ok? E Santo Agostinho descobriu essa verdade, que é o próprio Cristo. Passou ao total seguimento de Cristo, olha só, hein? Ponto de convergência da criação e da história. Santo Agostinho se encontra, né, o contemplativo, então assim como a mãe dele, ele passou a ser um homem contemplativo, contemplando a Deus, contemplava a Deus, foi o que eu falei, já falei isso aqui. Todos os santos, eles pegavam o crucifixo e ficavam ali, horas diante do crucifixo, contemplando aquilo ali. Contemplando o quê? Aquele homem que está ali morreu por mim. Então eu tenho que mudar de vida. Isso é contemplar. Não tem nada de adoração, adorar um pedaço de madeira, nada disso. Contemplar aquele que está ali crucificado e que está ali por minha causa e por sua causa. Isso é contemplar o crucifixo. Por isso que o crucifixo é importante. O teólogo, olha só, hein? Um dos maiores teólogos da igreja, ele começou a estudar. E ele disse aquela frase maravilhosa que nós usamos muito na teologia. Eu, quando fiz teologia, foi o lema da minha teologia. Crer para compreender, compreender para crer. O que quer dizer isso? Primeiro eu creio, eu tenho fé. Mas depois eu tenho que compreender, ou seja, estudar. Porque a minha fé também não pode ser também numa coisa que eu não entendo. Por isso que muita gente fala, não precisa estudar, só basta a fé. Não, lógico que precisa estudar. Lógico que precisa. Porque o católico não estuda bem, é que ele é muito influenciado. O profeta Oséias já disse isso lá no Antigo Testamento. Meu povo perece por falta de conhecimento, de formação. A fé é importante? Lógico, a fé é importantíssima. Mas a fé sem obras é morta. Inclusive, o estudo. Você tem que compreender a sua fé. Para você também não acreditar em qualquer coisa que te falarem também. A fé não é um tiro no escuro. Não, claro que não. Lógico que não. Claro que a fé é você acreditar nas coisas que você não vê. Lógico. Logicamente. Mas Jesus. Eu creio em Jesus, eu tenho fé nele. Mas eu tenho que estudar para me saber quem é Jesus realmente. Não é um mito. É uma pessoa realmente humana e divina que viveu entre nós. É claro que eu tenho que estudar. Eu tenho que estudar a palavra de Deus para ninguém vir aqui falar besteira comigo. Entendeu? Lógico que tem que estudar. E Santo Agostinho foi quem falou isso. Eu creio para compreender e compreendo para crer mais ainda. Quanto mais eu estudo, isso é verdade, gente. Isso é uma verdade. Quanto mais você estuda, mais você crê. Pelo menos comigo é assim. Quanto mais eu estudo, gente, mais eu fico fascinado pelas coisas de Deus. Mais. Agora, e se eu não estudasse? Qualquer um que viesse falar alguma coisa, eu acreditaria. Mas por que hoje eu não acredito em tudo que as pessoas me falam? Porque, graças a Deus, eu pude estudar um pouco. E quero continuar estudando até eu morrer, se Deus quiser. Ah, mas eu não tenho tempo. Arrume. Arrume um tempo. Entendeu? Nem que seja de meia hora. Ah, eu não tenho tempo de ler a palavra de Deus. Meu amigo, se você não tem tempo de meia hora, né, de uma horinha de ler a palavra de Deus, você vai ter tempo de quê? Isso não é desculpa para você. Por mais trabalho que você tem, o dia tem 24 horas. Hoje tem a Bíblia até no celular. Você que é católico, você tem a liturgia do dia, com todas as leituras da missa do dia. Eu faço isso todo dia. A primeira coisa que eu faço quando eu levanto é ler a liturgia diária. Os textos da Bíblia, das leituras da missa de hoje. Então você não tem desculpa, amigo. Não tem desculpa. Isso aí é o quê? Preguiça. É um pecado capital. Por isso que a preguiça é um pecado capital. Entendeu? Então, teólogo, pastor de almas, porque era padre e bispo, né?
O catequista, graças a Deus que foi catequista. Então, nós podemos nos espelhar em Santo Agostinho para ser um bom catequista. Você que é catequista como eu, se espelhe então em Santo Agostinho. Estude a palavra de Deus, estude o catecismo da igreja, é isso que nós estamos fazendo. Por que eu aceitei fazer esse trabalho? Porque é uma coisa que eu gosto e é uma coisa que eu quero dividir com você. E quero que você também seja um bom estudioso das coisas de Deus, seja um bom católico. Por isso que eu insisto tanto para você me aceitar, né? Para você compartilhar os meus vídeos, para que outras pessoas também possam ter acesso. Eu não quero guardar para mim. O pouco de conhecimento que eu tenho, gente, eu não quero guardar só para mim. Eu quero também que outras pessoas adquiram esse conhecimento. E o povo católico, gente, ele é muito ignorante. Tá? Eu não vou falar essa frase aqui para arrumar briga com ninguém, não. Isso quem falou foi um padre, né, que eu gosto muito, que era aqui da Matriz. Não está mais, mas eu gostava muito quando ele falou isso na missa. Católico ignorante, futuro protestante. Ele falava isso. Por que os católicos vão para as outras igrejas? Não é só o protestantismo, não. Vai para o espiritismo e para as outras religiões. Por quê? Porque é um ignorante. Não estuda. Não estuda a sua fé. Aí vem o outro, fala um monte de coisa com ele, ele não sabe responder. E aí pronto, acabou. Ah, você é adorador de imagens. Você é um adorador de imagens. Entendeu? Aí você não tem o que responder, você não sabe responder, nunca estudou. Aí vai te levar realmente. Entendeu? É isso aí. Então, foi um grande catequista, tá? Defensor da fé. Olha aí, começou a defender a fé cristã. Nós vamos ver daqui a pouco as heresias que ele começou a defender. Que ele começou a defender contra, né, no caso, as heresias da época dele. Tá? Promotor da vida comunitária. Aquilo que eu falei já aqui, gente. O católico é um ser comunitário. Não é para você ficar dentro de casa aí sem fazer nada. Procura alguma coisa para você se ocupar. Então, Santo Agostinho, ele também incentivava a vida comunitária na igreja e também fora da igreja. O seu trabalho, foi o que eu já falei aqui. Nunca fique sem fazer nada. Eu sou aposentado, procure algo para fazer. Vá trabalhar na igreja. A igreja está cheia de trabalho para você. Pode ir lá, que eu tenho certeza que eles vão te encaixar em algum lugar. Alguma pastoral eles vão te encaixar. Você não tem desculpa para ficar em casa sem fazer nada. Porque mente vazia é oficina do diabo, já diz o ditado. Entendeu? É autor de uma regra monástica que influenciou todas as sucessivas regras do Ocidente cristão. Por isso que eu falei. Foi um dos homens mais importantes do cristianismo. Influenciou muitas culturas, inclusive não cristãs. Sabia que ele é muito respeitado até por quem não é cristão? É verdade. Seus escritos permanecem monumento de extraordinária sabedoria e o qualificam como maior entre os padres e doutores da Igreja Latina. Então, não precisa nem de eu falar, não é? Então, um dos maiores padres da igreja, tá? Não é à toa que a igreja deu o título para ele de doutor. O doutor, gente, é aquele que entende. Doutor em medicina, sabe tudo de medicina. Fez doutorado. Né? O cara fez doutorado em advocacia. O cara sabe tudo de advocacia. Então, gente, quando a igreja diz que é um doutor da igreja, é porque o homem sabe tudo. Né? Então, o homem sabe demais. Em sua juventude, Agostinho experimentou as contradições de seu espírito, tornando-se inconformado e descrente, já falei, né? Devido às súplicas de sua mãe, converteu-se e foi batizado, já falamos também. Consagrou-se sacerdote e bispo de Hipona. Santo Agostinho é amado e venerado pelos dons de seu coração. Então, além disso, ainda tinha um coração muito bom. Ok? E eu quero indicar para você um outro livro, além desse que eu já indiquei, que também fala de Santo Agostinho. O livro se chama Na Escola dos Santos Doutores. Na Escola dos Santos Doutores. O que é esse livro, gente? São alguns, não estão todos aqui, porque são quase 40. Tá? Então, não são todos aqui. Você vê que o livro já é um pouquinho grande, ó. Mas então, aqui, o que é esse livro aqui? Isso aqui, o autor, ele pegou alguns doutores da igreja, não todos, escolheu alguns, e fez aqui o quê? Um resumo da vida deles e alguns pensamentos. Alguns, gente. Não são todos, não.
igual Santo Agostinho, eu vou colocar depois no final alguns pensamentos dele, alguns. Se eu for colocar todos aqui, o vídeo vai ter 2, 3 horas. Você vê a grandeza desse homem. Então, se você quiser aprofundar, ok? Então eu vou ler o que está na contracapa desse livro. Pelo menos na contracapa eu gosto de ler. Dos mais de 20 mil santos canonizados, 20 mil. A igreja já canonizou oficialmente. Claro que tem aqueles que a igreja não sabe o nome. Tá? Tem muitos que a igreja não sabe o nome. Os mártires, né, do primeiro século ali, até a Constantino proibir, a igreja não sabe o nome de todos que morreram, só de alguns. Tá? Então, dos mais 20 mil santos canonizados, a igreja até hoje deu a... Aqui está 33, mas são mais. Tá? Eu tenho certeza que são mais. Eu acho que são quase 40 já. A igreja deu o título de doutor da igreja. Nessas páginas você poderá conhecer um pouco de seus pensamentos e ensinamentos. Então, esse livro aqui você vai ter um ensinamento do que esses homens pregaram. Você vai ver que maravilha. Entre eles encontramos, por exemplo, aí aqui ele dá alguns exemplos de alguns santos que estão nesse livro. Tá? Santo Agostinho, que é o que nós vamos ver hoje. São Tomás de Aquino, ele colocou na frente, Santo Agostinho e São Tomás de Aquino. Foram os dois maiores que eu falei. Santa Teresa de Ávila, uma mulher das 4, né? São 4 mulheres, Santa Teresa de Ávila. Santa Teresinha do Menino Jesus, São João da Cruz, Santo Afonso de Ligório, São Leão Magno e etc. Aqui ele só botou alguns. E tantos outros grandes homens e mulheres que amadureceram a sabedoria e a santidade sob o sol do Evangelho, ou seja, da palavra de Deus. Então, esses homens, gente, estudaram tanto a palavra de Deus que a gente nunca vai chegar nem um fiozinho de cabelo desses homens que estudaram, debruçaram na palavra de Deus. Por isso que nos ensinaram coisas maravilhosas sobre a Bíblia, né? Da oração, da penitência, da caridade, e que tiveram grande importância na vida da igreja. Interessante. Não há escola de santidade mais preciosa para os homens e mulheres dos nossos dias. É um livro rico para todos que querem crescer em sabedoria, santidade e amor à igreja e conhecimento da doutrina católica. Então, isso aqui, gente, se você quiser entender um pouquinho também da doutrina católica, você pode ler esse livro. Por quê? Porque o que eles fizeram? Explicaram a doutrina católica. Esses homens, igual eu falei da questão da Santíssima Trindade. Santo Agostinho, ele quase ficou louco de tanto estudar a Santíssima Trindade. Então, ninguém estudou mais na Igreja Católica do que Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, São Jerônimo, outro doutor da Igreja também, muito bom também, que era doutor em Bíblia, não é? Santo Agostinho, era São Jerônimo. Então, gente, são esses homens aqui. Eu tenho uma inveja boa desses homens, né? Eu tenho uma inveja que eu queria ter um pouquinho do conhecimento que eles têm. Só um pouquinho, não é muito, não. Uns 10%. Eles têm 100 ou 90%. Eu queria só 10% do conhecimento que eles têm. Entendeu? Com certeza eu faria uma maravilha se eu tivesse. Mas, se eu tiver uns 2, 3% de conhecimento, eu já estou muito satisfeito. Entendeu? Então, o livro aqui, ele dá um resumo sobre a vida de Santo Agostinho. Então, ele fala que Santo Agostinho, ele estudou gramática, olha só, até os 29 anos de idade. Olha que interessante. E ele foi orador do imperador. O que? Ele pregava para o imperador da época. O imperador da época não era qualquer um, não. Para pregar para o imperador não podia ser qualquer um. E Santo Agostinho, ele pregava para o imperador da época dele. Ok? Então não era qualquer um. Entendeu? Ele escreveu, além das Confissões, que é aquele livro que ele conta a vida dele e da mãe dele, depois ele escreveu um outro livro que eu vou falar daqui a pouco, ok? E olha só uma das frases dele, desse livro das Confissões, olha só uma das frases dele, olha que maravilha, olha só.
Senhor, e falando para Deus, conversando com Deus, Senhor, criaste-nos para vós, e o nosso coração não tem paz enquanto não repousar em vós. Nossa, que maravilha. Por isso que eu falo, além de teólogo, era filósofo, falava com, né, com a poesia. Né? Vou repetir. Senhor, criaste-nos para vós. Então, nós fomos criados para Deus. Por isso que o Salmo 99 diz, para Deus, de Deus viemos, para Deus voltaremos. Tá? Por isso que nada, gente, nesse mundo nos pertence. Nada, nem ninguém. Nada e nem ninguém. Nem o seu pai, nem a sua mãe, nem o seu filho. Não é seu, é de Deus. Por quê? Foi Deus quem te deu, mas a qualquer hora Deus pode mandar buscar de novo. Por isso que a igreja ensina, viva muito bem o hoje. Porque Deus pode chamar a qualquer momento. E você não pode achar ruim com ele, porque chamou o que era dele. Ah, a pessoa às vezes fica revoltada com Deus. Levou meu pai. Levou o que era dele. Deus deixou muito o seu pai aqui com você, porque ele é bom, uns 40, 50, 60, 70 anos. Levou o que era dele. Você vai querer discutir com Deus? A vida pertence a ele. Então, Deus nos criou para ele. E tudo também. Tudo é dele. Ele fala, né? Toda a terra é minha. Tudo é meu. Não é que a gente fala, né? Eu não sou filho, não sou dono do mundo, eu sou filho do dono. Então tudo é de Deus. Então Deus nos criou para ele. E a gente só vai ser feliz, igual ele fala aqui, o nosso coração não vai ter paz enquanto não repousar em vós. Então, amigo, você pode buscar o que você quiser na tua vida. Você pode lutar a sua vida toda e buscar o que você quiser. Fama, dinheiro, sucesso, né? Poder, fama, prazer, tudo. Mas se você não buscar essas coisas em Deus, você vai se frustrar. Porque nada dessas coisas nos satisfaz. Pode nos dar um prazer momentâneo. Naquele momento ali. Mas depois passa. Nada nos satisfaz por completo. É Santo Agostinho quem diz isso. Só Deus. Por que só Deus nos satisfaz por completo? Porque só Deus está acima de nós. Todas essas coisas estão abaixo. Então essas coisas nos escravizam. Se você buscar só isso na sua vida e não buscar Deus primeiro, essas coisas vão te escravizar. Entendeu? Deus está acima de você. Então, quando você encontra Deus, aí pronto. Aí aquilo que Jesus fala, né? Busca primeiro Deus e essas coisas Deus vai te dar, em acréscimo. Acréscimo. Mas isso não é o mais importante. Isso é para você viver bem, aqui, neste mundo, que passa. Não é? Nós não fomos feitos para este mundo. Por isso que também Deus é mais importante. Por quê? Porque essas coisas passam, diz a palavra de Deus. Então, vivendo entre as coisas que passam, mas abraçando as que não passam. E as coisas que não passam é só o Senhor Deus. Não é verdade? Então, gente, é realmente Santo Agostinho uma maravilha. Né? Aí, ele começou a combater as heresias do seu tempo. Ok? O maniqueísmo, Santo Agostinho era maniqueísta antes de se converter. Ele viveu a vida toda errada. Já falei, né? Falei um pouquinho aqui sobre isso. Ele viveu a vida toda errada. Então ele começou a seguir esse maniqueísmo. O que é esse maniqueísmo? O maniqueísmo desprezava tudo aquilo que era material. Tudo aquilo que é material não presta. Só vale aquilo que é espiritual. Então tudo aquilo que é material você tem que jogar fora. Entendeu? Claro que não. Claro que o espiritual é o mais importante, já falei aqui. Né? Mas você precisa também de coisas materiais para viver. Lógico. Você não pode ser apegado. E outra, tudo aquilo que Deus fez é bom. Está lá no livro do Gênesis. Tudo que a gente pode apalpar é bom. O ruim é o mau uso daquilo. Vou te dar um exemplo. A faca. A faca é ruim? Sem faca você não corta as coisas que você precisa cortar. Agora, se você pegar aquela faca ali para matar o outro, a faca continua sendo ruim? Não. O mau uso da faca é que é o problema.
Você usou, o problema não está na faca, o problema está em você. E você usou mal a faca. Deu para você entender? Então, tudo que Deus fez é bom. Então, você não pode jogar fora. Você tem que saber usar. Olha aí. Entendeu? Então, tudo aquilo que Deus fez é bom, desde que seja usado corretamente. Então, não tem esse negócio que só o espiritual que é bom. O espiritual é o mais importante. Mas o corpo desprezava, o maniqueísmo, ele desprezava o corpo. Também não podemos ser 8 e nem 80. Hoje virou o contrário. Né? Hoje o mais importante é o corpo. Não. Os dois são importantes, o corpo e a alma. Claro que a alma é mais importante, porque a alma é imortal. O corpo vai para a terra, mas o corpo vai ressuscitar. Por isso que também você não pode ficar estragando o seu corpo. Lógico que não. Mas você cuida do corpo, por quê? Porque o corpo é a morada da alma. É onde mora a nossa alma. Então eu não posso também viver de qualquer jeito, porque se eu viver de qualquer jeito, eu vou morrer. Se eu viver uma vida mundana, né? Fumando, bebendo, me drogando, não é? Me prostituindo, eu vou morrer rápido. Então a alma precisa de um corpo sadio. Por isso que eu não posso estragar o meu corpo. Por isso que São Paulo fala: nosso corpo é templo do Espírito Santo que não pode ser sujado. Então os dois são importantes, o corpo e a alma. Entendeu? O donatismo era outra heresia da época, né, de Santo Agostinho também, que desprezava também tudo aquilo que era material também, mesma coisa. Então, é outra heresia da época de Santo Agostinho. Pelagianismo era outra heresia da época dele que ele combateu, de Pelágio, que era um bispo que desprezava a graça de Deus. Olha aí, que falava que não existia pecado original. Tá? Não existe pecado original. Claro que existe. Se todos nós nascemos com pecado original, está lá no Salmo 50, por isso que nós batizamos, inclusive, as crianças. Entendeu? Claro que existe o pecado original. Entendeu? Claro. Então, Santo Agostinho teve que desprezar, teve que combater essas heresias da época dele. Ok? Ele foi chamado de Doutor da Graça. E além desse livro Confissões, que eu falei, ele escreveu um outro livro chamado A Cidade de Deus. Ok? Ele gastou 13 anos para escrever o livro A Cidade de Deus. Ok? Interessante. E olha só o que ele fala, então, nesse livro A Cidade de Deus. Santo Agostinho falando. 2 amores fundaram, pois, 2 cidades. Gente, você só vai entender isso aqui se você tiver uma cultura um pouquinho, né? Porque lembrando que estamos falando de um homem dos maiores filósofos da história da igreja. Então, tudo que ele fala aqui é como se fosse uma poesia. Tá? Então, para você entender esses homens, você tem que suar bastante. Tem que pedir realmente a graça de Deus. Por isso que ele diz aqui que ele era chamado de doutor da graça. Porque se você não pedir a graça de Deus, você não entende o que ele está falando. Porque, gente, coisas espirituais, você só entende pelo Espírito de Deus. Então, peça a Deus para te dar entendimento, para você entender o que ele está falando. Senão você não consegue entender, você vai ficar boiando. Ok? 2 amores fundaram, pois, 2 cidades, a saber, o amor próprio, levado ao desprezo de Deus, e o terreno, o amor a Deus, levado ao desprezo de si próprio, a celestial. É como um resumo da sua obra imortal. Vou repetir de novo o que ele falou aqui. Talvez você não tenha captado o que ele quis dizer. 2 amores fundaram, pois, 2 cidades. O primeiro, a saber, o amor próprio, levado ao desprezo de Deus, o terreno. Então, esse foi o primeiro. Então, o que ele está dizendo? O amor próprio que despreza a Deus, ou seja, eu me basto. Então, eu não preciso de Deus. Entendeu? É o que nós vemos hoje. Eu faço a minha fé. O corpo é meu, faço o que eu quero. A minha vida é minha, faço o que eu quero. Então, despreza Deus. Então, não tem lugar para Deus.
E o segundo, o desprezo de si próprio, o amor a Deus e o desprezo de si próprio, o celestial. Esse desprezar a si próprio, gente, quer dizer se jogar nas mãos de Deus. É isso que ele está querendo dizer. Não quer dizer que você tem que se achar que você não vale nada. Não, não é isso que ele está dizendo. Ele está fazendo uma comparação de duas pessoas. Aquele que só pensa em si não quer saber de Deus. Aquele que só pensa em Deus, ele coloca Deus em primeiro lugar e ele embaixo. É isso que ele está dizendo. Deixa eu ver se você entendeu. O primeiro, Deus está embaixo e ele está em cima. E o segundo, Deus está em cima e ele está embaixo. Entendeu? É isso é a comparação que ele está dizendo. Ok? Então, aí a gente tem que ver qual desses dois que a gente se encaixa. Qual que você se encaixa? Qual que eu me encaixo? Entendeu? Eu com certeza eu procuro ser, com certeza, Deus em primeiro lugar e eu lá embaixo. Jamais eu vou achar que eu sou alguma coisa. Quem sou eu? Não, eu não sou nada. Deus é tudo. Eu sou uma formiguinha, um grão de areia, né? Que Deus usa ali como Ele quer, a hora que Ele quer, não é? Então, jamais eu vou dizer aqui que eu sou alguma coisa. Não. Deus é tudo. Eu sou, não é? Um simples. Eu gosto muito do Papa Bento XVI quando ele foi ordenado, quando ele foi eleito Papa. Eu vi, graças a Deus, eu vejo todas as eleições quando o Papa é eleito, né? Eu pude ver do Papa Bento e a do Papa Francisco. E todos os dois me encantou demais. A do Papa Francisco também. Mas a do Papa Bento XVI mexeu muito comigo quando ele foi eleito. A frase que ele usou quando ele foi eleito, né? O Papa faz o primeiro discurso. E o Papa Bento, eu lembro como se fosse hoje, o Papa falou essas palavras: eu sou um simples operário da vinha do Senhor. Que maravilha, gente. Eu fiquei encantado com o Papa falando isso. O Papa, o chefe da igreja, falando: eu sou um simples operário da vinha do Senhor. O que é a vinha do Senhor? É a igreja. Então ele é um operário, ou seja, ele trabalha na igreja. E ele é o chefe, é o chefão. Se ele que é o chefe está dizendo que ele é um simples operário, e eu? Eu quero ser maior do que o outro? Não. Pelo contrário. Eu sou o último da fila. Eu estou aqui para servir a Deus e a igreja. Entendeu? Então, tem isso. E o Papa Francisco, quando ele foi eleito, ele, né, naquela humildade dele, pediu para que as pessoas rezassem por ele. Primeiro discurso dele, ele fala: eu gostaria que vocês rezassem. Em vez do Papa rezar pelas pessoas, ele pediu para que as pessoas dali da Praça de São Pedro e do mundo todo que estavam vendo a eleição dele, que rezassem por ele. Olha só a humildade da pessoa. Então, a gente quer ser mais do que Deus, quer mais do que os outros? Pelo amor de Deus. É muita. Então é isso que Santo Agostinho está dizendo, gente. Estamos aí quase no final do nosso programa de hoje, da nossa aula de hoje, mas eu quero colocar aqui. Eu quero colocar alguns ensinamentos de Santo Agostinho. Eu não vou colocar tudo, gente, porque é muita coisa. Tá? É umas 10 páginas só desse livro aqui. Tá? É muita coisa. Eu vou colocar alguma coisa. Ó, no essencial, a unidade. Na dúvida, a liberdade. Em tudo, a caridade. Olha, a profundidade. Percebeu a poesia com que ensina? Eu vou repetir. No essencial, a unidade, a doutrina. Na dúvida, a liberdade. Né? Se não é um dogma de fé, não é? Então, você não é obrigado. Aí você é livre para acreditar ou não. Mas, em tudo, a caridade. Ou seja, tudo aquilo que você for fazer, faça com amor. Até mesmo as coisas de Deus. É isso que ele está dizendo. Até mesmo para você pregar, para você falar de Deus para o outro, você tem que falar com amor. O que adianta eu estar falando isso aqui se eu não falar com amor? Se eu falar que
se eu começar a ser arrogante, vocês vão tudo para o inferno, vocês não valem nada, não é? Ninguém vai querer me assistir. Aí eu estou sendo arrogante. Então, por isso que ele fala aqui, em tudo a caridade, ou seja, o amor. Se não for por amor, nem começa. Entendeu? É uma maravilha, gente. Dá uma... Por isso que eu estou falando, só uma frase aqui dá uma pregação de 1 hora. Só essa primeira frase dele aqui, olha quanto tempo que eu já explicando aqui que eu já levei. Uns 2, 3 minutos. Tem um monte aqui. Deve ter aqui umas 100 frases dele. Olha quanto tempo que eu ia levar para explicar isso tudo. Ó, se ele quem? Deus. Se ele não fosse compreensível, não seria Deus. Entendeu? Se você compreender Deus, ele não é o Deus verdadeiro, porque Deus não cabe na nossa cabeça, nem na minha, nem na sua. A gente só vai entender Deus quando a gente estiver diante dele, lá no céu. Aí a gente vai entender Deus. Por isso que a palavra de Deus fala. Aí nós vamos ver a Deus não como um espelho, nós vamos ver Deus como ele é, face a face. Agora aqui, a gente nunca vai compreender Deus. Entendeu? Tem muita coisa aqui, gente. Ó, em toda parte, enquanto estiveres neste mundo, vale a palavra, o Senhor está próximo. Não vos preocupeis. Olha aí. Por quê? Porque ou Jesus vai voltar, ou você vai a ele. É isso que ele está dizendo. O Senhor está próximo. Está. Pode ser amanhã, pode ser daqui a 2 minutos. Jesus pode voltar, a gente não sabe o dia. Ou você pode ir a ele, você pode morrer. Entendeu? Ou Jesus vem a você, ou você vai a Jesus. E quantas vezes você já parou para pensar nisso? Que eu posso morrer amanhã? Ninguém pensa nisso. Eu quero viver. Como o povo fala, estou nem aí, quero é viver. Mas você pode até viver, mas é preciso saber viver, como diz aquela música. Né? Porque você não sabe o dia de amanhã. Entendeu? Então, a gente tem muita coisa que eu teria que... Né? Quem ama a Deus nunca envelhece. Leva em si aquele que é mais jovem que todos os outros. Aí tem muita coisa aqui. Eu não vou poder colocar tudo. Deus está mais próximo de nós do que nós de nós mesmos. Olha só. Porque Deus está no nosso coração. Enquanto você não tiver pecado, Deus está aqui. Já o outro nem sempre está perto de você. Deus está dentro de você, no seu coração. Por isso que ele diz. Deus está mais próximo de nós do que nós de nós mesmos. Né? Eu não vou poder falar mais, porque nós já estamos aí. Vive-se como se reza. Olha aí. Vive-se como se reza. Ou seja, se você é uma pessoa de oração, se você é uma pessoa que procura viver, né, de acordo com a vontade de Deus, a sua vida vai ser de acordo com aquilo que você reza. Entendeu? Tem muita coisa. Né? Não vou poder colocar tudo, gente, porque senão vai ficar muito... Olha só. Jesus tomou carne da carne de Maria. Olha só, hein? Falando de Nossa Senhora. Jesus tomou carne da carne de Maria. Né? Interessante. Tem muita coisa aqui, gente. Eu não vou... Sobre o sofrimento, que eu falei um dia desse. Quem ama não se sofre, e se sofre, ama-se o sofrimento. Para quem ama Jesus, a própria dor consola. Olha só, hein? Para quem ama Jesus, a própria dor consola. Por quê? Porque não está apegado mais a esta vida. Entendeu? Não importa. Mesmo que eu sofra um pouquinho aqui, mas aquilo que me espera depois é muito melhor. Entendeu? Então, gente, tem muita coisa aqui. Eu não vou poder colocar tudo, porque senão o vídeo vai ficar aí com 2 horas, aí, 3 horas de vídeo. Nós vamos para 1 hora. Então, isso aqui foi só um pedacinho, né, da obra desse gigante que foi Santo Agostinho. Então, se você quiser aprofundar nessas frases que eu coloquei aqui,
Então, você pode adquirir esse livro aí nas livrarias católicas, na Escola dos Santos Doutores, tá? No mês de novembro, que é o mês de Todos os Santos, eu quero fazer um vídeo aqui sobre os doutores da igreja. E eu vou colocar quais são e um resumo da vida deles, tá? Claro que vai ser uma coisa rápida, né? Porque num vídeo de 1 hora, que é o que a gente grava, né, a gente tem que fazer um resumo. Mas eu vou ver se eu consigo fazer um vídeo sobre os doutores da igreja, esses santos que são considerados doutores da igreja, tá bom? Então, gente, eu agradeço mais uma vez, peço a vocês mais uma vez aí o comentário de vocês, a inscrição, o compartilhamento, e vamos ajudar a que o nosso canal possa atingir bastante pessoas, que o nosso povo católico precisa, gente, estudar, precisa um pouquinho de conhecimento para não ser enganado. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e fez a terra. Pela intercessão de Santo Agostinho e de Santa Mônica, a bênção de Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até a próxima, se Deus quiser. Deus abençoe a todos.